Gente, vamos girar o assunto aqui, vamos para um destaque no meio político. O posicionamento do Partido Novo a respeito da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Tá dando o que falar, né, Vini? O que houve? Tá dando o que falar. Esse texto, essa convenção que você falou aí, Paulo, foi aprovada pela Câmara dos Deputados, né, baseada aí, portanto, numa adoção da OEA em 2013, e essa convenção estabelece que os Estados membros da OEA, são 35 Estados membros, terão que se comprometer a prevenir, eliminar, proibir e punir todos os atos e manifestações de racismo, discriminação e formas correlatas de intolerância. Bom, aí a gente se pergunta, né, mas qual partido teria intenção, então, de votar contra um projeto como esse, né, que visa, que tem como objetivo combater o racismo? O Partido Novo, ele orientou todos os membros da legenda a votarem contra esse documento, né? Teve partidos, por exemplo, como o PSL, como Cidadania, que liberaram a bancada para votar, para os parlamentares votarem como quiser. O Novo, ele fez essa orientação do projeto contra. A gente tem até aqui a nossa primeira imagem para mostrar aí que o Novo foi o único partido, portanto, Paulo, que fez essa orientação pelo não. Então a gente vê aqui, ó, por exemplo, o PSL liberou a bancada, o Republicanos também liberou a bancada, o PSC também, e o Novo foi o único partido contrário. A legenda explicou pelo Twitter quais eram os pontos ali de discordância, portanto, deste documento, né? Porque são várias páginas aí das propostas desse projeto, né? Então o Novo diz que a Câmara dos Deputados aprovou, portanto, esta convenção, mas que eles tinham pontos aí importantes de discordância. Entre eles, Paulo, eles falam ali que apenas 5 países membros aí da OEA adotaram, né, ratificaram esta convenção. Portanto, há uma dificuldade para a implementação de transformar o texto numa convenção em uma norma legal. E eles também dizem que as regras previstas na lei, como a adoção de políticas especiais e ações afirmativas, podem se tornar permanentes caso sejam aprovadas. Então, eles até dão um exemplo ali, que, por exemplo, estabelecimento de cotas na representação parlamentar, caso seja transformado em matéria constitucional, pode abrir uma brecha para que se garanta cotas de representatividade nos corpos parlamentares do país por via judicial, e o Partido Novo é contrário a isso. E aí teve muitas críticas, portanto, aí nas redes sociais a esse posicionamento do Partido Novo. O advogado Thiago Amparo disse o seguinte também pelo Twitter: só 5 países terem ratificado mostra a fraqueza legal da convenção? Não. O artigo 20 da Convenção diz que basta 2 ratificações para entrar em vigor, e ter poucas ratificações de um tratado recente não é um argumento para não ratificar. O Thiago também prossegue essa explicação dele, podemos passar para o próximo tweet, por favor, onde ele questiona também, ele fala que o Novo esquece que os tratados internacionais de direitos humanos sempre são materialmente constitucionais, mesmo se não passarem pelo rito das emendas constitucionais por força da própria Constituição. E aí teve uma galera também que ironizou um pouco aí esse posicionamento do Partido Novo. Vamos seguir para o próximo tweet. O Marcos Arthur Viana, que é doutor em História Política, diz o seguinte: o Partido Novo votaria contra a abolição da escravidão em 1889? Sim ou muito sim? Não sei se vocês concordam. E também a advogada Tamiri Sampaio, Paulo, postou essa foto aqui, ó, do João Amoedo, que é o presidente do partido, com vários correligionários aí da Legendas, todos eles brancos, e diz o seguinte: isso aqui que eu chamo de um partido identitário. Muito bem. Joel, eu acho que essa discussão em relação ao Novo é a discordância sobre cotas raciais versus sociais, né? Ou eu estou equivocado? Em parte, isso sim. O motivo que levou o Novo a ter essa orientação partidária contra foi o medo de que uma parte do texto ali, dessa convenção, desse abertura a que o país implementasse cotas raciais na sua representação, no parlamento
ou até mesmo na esfera jurídica também. Olha, eu concordo com o partido de que seria ruim para o Brasil se a gente tivesse cota de representação. Tantos deputados têm que ser negros, ou tantos deputados têm que ser mulher. Isso eu sou terminantemente contra. A população tem que poder votar nos candidatos e eleger, seja qual for a composição do parlamento aí, embora sim seja um objetivo do país, e tenha que ser um objetivo do país, tornar as nossas instâncias de representação com a cara do Brasil. Mas você não faz isso impondo limites, impondo categorias para o povo escolher os seus candidatos, né? Você tem que ter mudanças aí que levem a isso. Agora, deixa eu dizer, eu acho que está, por um lado, se criando muito barulho por muito pouco, porque essa convenção é um texto genérico, ela é um texto que não cria nada que obrigue o Brasil a fazer absolutamente nada, mesmo esse medo aí das cotas, é uma coisa distante, é uma possível interpretação que talvez o Supremo possa vir até algum dia. Eu acredito que está bastante distante isso, e que se o Supremo quiser defender isso, já poderia defendê-lo nos termos da legislação atual. Já poderia fazer isso nos termos da legislação atual. Então, é uma coisa bastante distante. Acredito que o Novo acabou tomando uma posição muito forte e que pega mal para o partido num negócio que não tinha necessidade para tanto. Por outro lado, também não é um texto que vai trazer grandes mudanças. Então, não é, nossa, aprovamos isso, então agora vamos ver se vai... É um negócio pro forma, é simbólico, é uma carta de intenções que não vai mudar grande coisa. Eu gostaria de ver do Novo, só para finalizar, ok. Muito rápido, por favor. Então, o que ele quer? Qual que é a política antirracista que o Novo defende? Isso eu gostaria de saber. Adriles, 1 minuto e meio. Não, note bem, esses textos genéricos são perigosíssimos. A gente vê isso na nossa própria Constituição. Dá margem a várias interpretações e a judicializações objetivas, quando a gente tem, por exemplo, no STF, o Luiz Barroso, que tentou enfiar a goela abaixo do povo brasileiro, as cotas raciais na distribuição de tempo de legenda, e que não deu certo, as pessoas não elegeram, não melhorou o escopo dos negros ou mestiços ou pardos na sociedade, e pior, colocou pessoas mais brancas que o Joel, colocando-se como pardos, como negros, como os negros retidos. Ou seja, você cria uma série de confusões em relação a esses textos genéricos, que é muito complicado assim. A gente tem que fazer, eu volto a dizer, cotas sociais, porque a questão social já incute no seu bojo a questão racial. No Brasil, por exemplo, a grande maioria dos pobres são de origem negra, ou parda, ou mestiça. Se você cria cota racial, e se você coloca nesse texto genérico para abrir a possibilidade de inclusão obrigatória de um percentual de negros e pardos, você cria exatamente esse problema que o Barroso criou. Num país miscigenado, em que as pessoas e o sangue negro corre nas pessoas de pessoas aparentemente brancas, quem que vai definir quem tem mais ou menos melanina, ou mais traços ou negroides, para definir quem é negro, quem é branco? Você criar esse elemento de separação racial, sobretudo num país miscigenado como o Brasil, é o estímulo e o fomento de mais racismo. Se você tenta colocar como tentativa de igualdade de oportunidade em contraposição à igualdade de resultados, a igualdade de resultados nunca vai ser justa. A de oportunidade é o quê? Você criar fomento de emprego, de inclusão social, de inclusão de pobres na engenharia social, aí você cria também um elemento que vai melhorar a questão racial, porque uma é inextricavelmente inseparável da outra. Agora, se você cria o elemento racial baseado num texto genérico, que é perigoso, você pode criar e fomentar mais divisão, mais ressentimento, mais ódio e mais injustiça, como foi o caso dessa lei do Barroso aprovada para essas eleições.